Fala galera, esse é o podcast Sem Chuteiras, meu nome é Gerry Oliveira e hoje temos um convidado especial, Dr. Rafael Blum. Mas antes de passar para ele, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Agora sim, Dr. Rafael Blum, bem-vindo ao podcast. Tudo bem? Gostaria de agradecer aí o convite, o podcast Sem Chuteiras, e que seja um papo aqui agradável de muitas histórias do futebol, do tempo que eu pude participar e de medicina desportiva, né? Muito legal, Rafael. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Kaká. Estamos aqui no podcast Sem Chuteiras. É um prazer de muita honra mesmo, Rafael, porque posso chamar de Rafael, não precisa ser doutor, né? Porque aqui nossa, é uma grande amizade de muito tempo. E para apresentar o nosso convidado, para quem não conhece, Dr. Rafael Blum, médico ortopedista e cirurgião, especialista em medicina do esporte. E já trabalhou mais nada, mais menos do que no Vasco da Gama, seleção brasileira de futebol feminino e também de basquete feminino e vários outros clubes. E claro, tem uma clínica, né, sua própria clínica, sócio da clínica de fraturas e outras, e com certeza vai contar muita história, mas isso aí é ele que vai contar. Rafael, seja muito bem-vindo. Aqui um brinde do nosso podcast Sem Chuteiras, legal. Apoiado aí pelo FISC Centro 2, Kaká Esporte e Arte em Cena. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado aí, já começamos bem ganhando um presente. Se quiser abrir, abre aí pra gente já utilizar o seu brindezinho. Já vamos botar uma água, porque temos histórias. Vou pegar aqui pedir aqui para produção, colocar uma aguinha lá para ele. Olá, galera. Meu nome é Mário Viana. Doutor Rafael, como surgiu sua paixão pela ortopedia e a medicina esportiva? Isso daí é legal a gente comentar, né? Eu já entrei na faculdade, eu não tinha outro desejo que não fosse ser ortopedista. Mas isso, claro, é o meu grande ídolo de tudo, né, de vida, que foi meu pai. Então, meu pai foi um grande ortopedista aqui, renomado na região, um dos primeiros ortopedistas aqui de Nova Iguaçu. A gente implantou aí uma das primeiras clínicas de ortopedia em Nova Iguaçu. Qual era o nome da clínica? É a clínica de fraturas. A clínica de fraturas. É a clínica mais antiga hoje. Mais antiga. Da região, que foi fundada por ele. Então, meu pai sempre foi meu ídolo, foi um excelente ortopedista, referência aí mundial na fixação externa. Então, desde o início, eu sempre me espelhei muito nele e o desejo era seguir o que ele vinha fazendo. E eu já entrei, então, na faculdade com esse propósito. O pessoal fala, mas no meio da faculdade você vai gostar de cardiologia, você vai gostar de clínica médica. Eu falei, não, eu não vou gostar de nada, eu vou gostar de ortopedia, e assim foi. E então, não tinha outro desejo. Minha função era ser ortopedista. Que maravilha. Rafael, deixou o legado, né? Porque você deu continuidade à clínica de fraturas. Sim. Eu conheço muito a clínica de excelência, mas eu não sabia que era do seu pai. Exatamente. Kaká, além de ser um amigo, é cliente nato, né? Para querer se aventurava e jogar, curtia bastante. Então, vivia lá. Então ele conhece. Mas a clínica foi fundada por meu pai e é a clínica mais antiga de Agora, Iguaçu, mais de 40 anos de existência. Você sempre quis trabalhar com esporte ou aconteceu naturalmente? Seu pai era ligado ao esporte também? Não. Aí todo mundo acha isso, né? Que meu pai era ligado. Na verdade, ele não era. A minha história começa... Eu estava na faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 94, aqui em Nova Iguaçu, Universidade de Iguaçu, que eu tenho o grande prazer de ter passado. Inclusive, eu passei em diversos vestibulares, mas a minha paixão pelo meu ídolo era tanta que ele era professor titular de ortopedia daqui. Eu falei, eu vou ficar na Unig porque eu quero ter aula com ele. E eu quero receber o meu diploma e o canudo das mãos dele. E foi o que, graças a Deus, aconteceu. E aí, né, no meio, não, eu entrei em 94, no final de 95, a gente estava aqui conversando, o meu amigo também se tornou meu amigo pessoal e também, na época, ele estudava lá, que foi o Luizinho, o doutor Luizinho, deputado federal hoje. Sim. E o Luizinho era estagiário do Vasco. Só que o que acontecia? Conforme o
o acadêmico, né, ia se formando, o clube geralmente dispensava, porque já tinha lá os médicos que trabalhavam, já tinha o responsável lá pelo futebol amador, e o Luizinho estava se formando e estava saindo. Aí o Luizinho sabia que eu era vascaíno. Rafael, você quer trabalhar no Vasco, lá no futebol amador? Aí eu falei, Luizinho, como é que é isso? Não, eu vou te mostrar, não sei o quê, você vai lá fazer um jogo comigo, se você gostar você fica na minha vaga. E apesar de eu ser vascaíno, eu nunca tinha pensado a princípio em trabalhar com o esporte, né? Como eu falei, o intuito era fazer ortopedia convencional, clínica, exatamente. né? E aí eu, como acadêmico, aí no início da minha faculdade, no 3º, 4º período ainda, fui lá assistir lá como é que era essa tal da medicina desportiva, pô, isso aí é quase 30 anos atrás, né? Porque na verdade é quando eu ainda estava na faculdade. E eu, por ser vascaíno, né? Eu cheguei lá, me apaixonei. Uniu o útil ao agradável. Exatamente. O Luizinho me levou para ver um jogo que estava acontecendo aqui no estádio do Mesquita. E Vasco, eu não lembro nem se era o Vasco e Mesquita, mas tinham vários jogos aqui que eram no Lousadão. Sim. Pô, o time de base do Vasco lá, que o Luizinho era o responsável, era o Felipe Pedrinho. Você tem uma ideia, né? do tempo que tem isso. Eles estavam saindo ali da base, ainda já estava naquele negócio, né? Sobe, fica no banco, ainda fazia alguns joguinhos. E aí, pô, eu me apaixonei e aí vem a sequência aí que a gente vai conversar, né? Ah, que legal. E lá no Vasco você chegou a ter contato com o Eurico? Ou foi numa outra época? Ou chegou a pegar o Eurico? Não, então. Na verdade, eu comecei no futebol amador, né? Que é a base, né? Do pré-mirim, que era de 9. Hoje é sub tudo, né? Sub 10, 11, 12, 13, 14, 15. Antigamente, o Kaká sabe, era dividido em pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juniores e profissional. Agora é tudo sub, né? E tem sub de todas as idades. Então eu cheguei para fazer toda essa parte do futebol amador, né? Dos subs. E o Eurico, na época, ele já era o responsável lá pelo futebol, mas o futebol geral, né? Então, no início, a gente não tinha muito contato com ele, mas ele sabia de tudo, sabia quem que você era, quem que estava fazendo, quem ia fazer os jogos, e ele realmente tinha esse controle de tudo. E em 2003, quando eu cheguei no futebol profissional, depois a gente vai chegar lá essa história, aí eu vivia com ele quase que diariamente lá no clube, tive um contato extremo com ele mesmo. Mas antes de falar do Eurico, acho assim, voltando assim na sua história, né? Sim. Na parte da sua história, qual foi o impacto assim dessa sua experiência de trabalhar nesse clube, né? Você teve essa oportunidade, né, de entrar no Vasco através do seu amigo, como você mesmo falou, e só que não era o Nova Iguaçu, Mesquita, Olaria, ao contrário de garotos da base e técnicos que começam nos menores e vão para os maiores, você já começou no gigante, né, num clube gigante que era o Vasco. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência nesses bastidores aí? Para mim foi uma experiência, assim, incrível, né? Porque primeiro que eu sou vascaíno, todo mundo sabe. Essa pergunta era depois, mas tudo bem. Então, pra gente não abrir muito, né? Não tinha como eu negar o convite naquele momento. De repente, se o Luizinho tivesse no próprio Flamengo, nada contra o Flamengo. Se tiver que trabalhar lá hoje, eu vou trabalhar. No futebol tem muito hoje isso. Hoje sim, mas na época será que trabalharia? O futebol tem muito isso, né? Você que trabalhou pelo profissional, a gente sabe. Com certeza. Todos os médicos que trabalhavam comigo, nem todos eram vascaínos, assim como... Vou falar hoje, atualmente, tá? Hoje no Flamengo, eu conheço... Os médicos que estão lá não são todos flamenguistas, no Vasco não são todos vascaínos, no Botafogo não são todos botafoguenses, no Fluminense não são todos tricolores, eu conheço todos eles, são todos meus amigos. Então, pra mim foi muito gratificante, primeiro porque eu era vascaíno, né? Sim. Então... quando eu não tinha como recusar aquele convite, eu falei, eu vou conhecer o Vasco agora por dentro.
Mas não sei se de repente esse convite tivesse vindo naquele momento de um outro clube, né? Se de repente eu acabaria falando, não sei, não quero. Ou como você falou, pô, se fosse para ir lá para um time lá no interior, não sei da onde, de repente seria mais difícil. Mas realmente... É mais difícil por toda a sua história, Rafael, que você contou, da questão do seu pai, né? Acho que a parte da emoção é muito importante. Você já trocou faculdades. A Unig, claro, uma excelente faculdade, conheço todo mundo praticamente que se formou lá, mas você saiu de outras faculdades, de repente até do Rio de Janeiro, federais, para estudar na Unig. Exatamente. Então acho que essa importância da emoção, da gratidão do seu pai, né? Acho que é por aí a história. Exatamente. E aí, meu pai também era vascaíno. Então eu falei, caramba, isso aqui vai ser legal. É meu minha pai vai vida, ter um né? orgulho disso. Eu vou poder também trazer ele para dentro, aproximar ele do Vasco. E aí realmente foi uma coisa que foi por acaso. E acho que nada é por acaso, né? Mas foi por acaso eu caí no Vasco e assim, como você falou, eu caí num clube, uma potência, cara, do futebol, uma potência mundial. Lembra de datas? Então, 2000, 99, não, foi 95 94. isso. Então, o Vasco estava o Flamengo de hoje. Exatamente. Na verdade, só que eu não peguei essa parte no profissional, né? Essa parte, eu estava no amador, mas teve repercussão no amador também, que foi na época que o Vasco fez aquele convênio com o National Bank. Então, a partir de 97, que o Vasco ganhou tudo, que é o que você falou. Estruturando para ser o Flamengo de hoje. Que foi essa fase que o Flamengo está vivendo. A gente viveu lá atrás, de 97 a 2003, com esporte olímpico, com futebol e com a própria base. A gente ganhou tudo, a gente revelou muito jogador. E realmente eu vivi uma época de ouro no Vasco, desde a minha entrada até recentemente, quando eu saí, né? Bom, eu tenho uma pergunta pro Rafael, mas antes quero lembrar a todos que no final do nosso podcast, o Dr. Rafael vai ter que dizer para quem ele entrega a chuteira e para quem ele retira, de quem ele retira a chuteira. Mas isso é no final. Agora vamos continuar aqui. Só para lembrar que esse quadro aí é o nosso quadro sem chuteira. Ele é muito importante. Rafael, a realidade do futebol profissional é muito diferente do que o torcedor imagina? Você vivendo assim dentro do clube? Sim, você acha que é muito distante do que a maioria das pessoas imagina? Claro, com certeza. A gente, assim, como torcedor, e o torcedor em geral, ele vê o jogo domingo, né? Quarta de noite e domingo. Então, são aqueles 90 minutos ali que o cara, né, vê o jogo, se ganhou tá tudo bem, se perdeu é aquela confusão. Só que o futebol é muito maior do que isso, né? O futebol, eu costumo falar, é difícil você ter algum segmento hoje, alguma profissão que trabalhe mais que o futebol. Então, o futebol é de segunda a segunda, de manhã, de tarde, às vezes de noite, porque você acaba viajando e você fica lá junto aquele tempo todo. Então, quando o cara não tá jogando, ele tá treinando. Se ele não tá treinando porque ele tá machucado, ele tá na fisioterapia. A gente, se não tá fazendo um jogo, a gente tá lá dando assistência na fisioterapia. O preparador físico, se não tá na hora do jogo lá, tá dando treino. Se não é no coletivo, tá dando para que tá precisando reforçar. Então, tem muita coisa envolvida no futebol de trabalho que ninguém vê. Os bastidores ninguém realmente vê. Os bastidores da logística do futebol, como as pessoas trabalham para organizar, para o time viajar, para ficar num hotel, daquele hotel às vezes não dá tempo de voltar para o Rio, tem que dali já engatar para uma outra viagem. Então, é uma logística muito grande. Então, geralmente, a maioria das pessoas não imagina como que é essa logística, o que rola dentro do cenário, o dia a dia de um clube de futebol. Várias vezes o Kaká já me convidou para uma aula, né, que eu mostrei mais ou menos como é que é a logística de um departamento médico, e realmente é bem diferente de tudo, as pessoas não têm noção como que é. Ou seja, o torcedor não tem ideia de quantos sem chuteiras trabalham o tempo inteiro para que o jogo aconteça. Para você ter uma ideia, hoje é uma delegação de atleta.
viajam aí 23 jogadores, agora com essas mudanças 26, pode um pouquinho mais no banco, então viajam 26. Então o dobro disso, a comissão técnica é mais do que o dobro. Porque a nossa ideia, Rafael, né, desde o início, como o Jerry falou, os sem chuteiras. Quem são essas pessoas que estão por detrás do atleta, que são invisíveis aos olhos, mas são super visíveis à comissão, ao atleta, né? à estrutura. Exatamente. E perfeito. você, que a galera até sabe que o médico existe, né? Mas quem são as pessoas que estão do seu lado, né, que você estava falando aí pra gente? O que acontece? É exatamente os sem chuteiras hoje, sem os sem chuteiras o futebol não existe, tá? Claro, quem entra em campo, essa é uma máxima do futebol, quem entra em campo é o jogador, Isso aí. né? Mas para ele entrar em campo, se não tiver os sem chuteiras, isso não acontece. E assim, o médico do esporte, ele aparece um pouquinho mais em virtude das lesões, né? Você acaba ficando um pouco mais em evidência porque o repórter ele quer saber. Sim. O Neymar machucou, quando que ele volta? Se ele vai jogar a Copa, isso quem vai meio que determinar e falar é o médico, né? Mas tem muito mais sem chuteira do que o médico atrás, né? Desde o cara lá que limpa, né? Que é tão importante a gente ter lá o vestiário organizado. O roupeiro hoje no futebol as pessoas não imaginam o trabalho de um roupeiro dentro do clube, a estrutura que você tem que ter de organização, de material. Então, passando pelos massagistas, passando pelos fisioterapeutas, e tem preparador de goleiro. Hoje, o scout é muito importante, né? Então, tem gente lá que só pega dado, é só estatístico. Sim, e sem isso, hoje não funciona. O scout, sem o futebol, sem o scout, não funciona. Dizem muito que o Botafogo foi campeão devido a um excelente scout. Então, as pessoas... Tem gente que você chegar hoje para um torcedor, o cara não sabe nem que isso existe. Então, tem muita gente por trás. Né? E exigir. Exatamente. Quando é que o médico vai curar aquele jogador? Quando é que o técnico vai colocar aquele jogador? Exatamente. Agora, tem muita gente por trás. O torcedor, eu sempre brinco, o torcedor é por emoção, né? Ele entra só com a emoção dele, não tem noção do que está acontecendo. Do trabalho, exatamente. Então, por isso que você vê muito, às vezes, quando um treinador é criticado, quando um jogador é criticado, o cara às vezes está falando, mas a gente está trabalhando. O cara, mas perdeu o jogo, como é que vocês estão trabalhando? Mas não é só o jogo, né? Não é só o jogo, tem muita coisa envolvida. É muito legal você trazer isso pra gente, pra nossa galera que vai assistir isso aí, porque a ideia de Sem Chuteiras é essa, a galera vê quem é o médico, não é só aquele cara que entra em campo ali pra passar o spray, né? Aquela água milagrosa, mais do que isso, trazer, a gente quer trazer assim, a gente vai trazer presidentes de clube, fisioterapeutas, a gente tá buscando cozinheiros, a importância do cozinheiro agora, num jogo internacional, você vai falar pra gente que melhor que a gente, no jogo internacional, qual a importância desse cozinheiro? Porque tu chega na Rússia, o que vai comer? Uísque com torrada, exatamente. Né? Então você vê, tudo isso passa por uma organização, né? A gente no Vasco tinha nutricionista 24 horas. Isso lá atrás. A gente realmente teve algumas tomadas de decisão lá atrás, que muitas das vezes era inédita, muito graças ao Eurico, que sempre gostou e apoiou muito essas coisas. Então a gente tinha nutricionista 24 horas por dia, tudo que o cara come, todo o consumo de calórico, energético, tudo calculado, isso as pessoas não fazem ideia. E para você fazer isso, você precisa realmente do cozinheiro. Não adianta o nutricionista falar lá que tem que comer aquele prato, aquele tipo, se você não tiver um cozinheiro bom. A equipe, né, de cozinha. Quando eu passei na seleção feminina, eu fiquei na Granja, a gente ficava lá internado, futebol feminino no Brasil, isso foi 2001, mais ou menos, 2002, era muito amador. E hoje melhorou. Eu trabalhei. Exatamente. Hoje melhorou bastante, mas eu ficava lá na Granja, né, fiquei muito com a Sub-19 e acabava pegando um pouco do profissional também. A Marta foi minha atleta, a Cristiane. Essa menina era Sub-19, elas estavam surgindo. A CBF tem essa preocupação lá na Granja. Os cozinheiros da Granja viajam com eles. Agora que você estava falando, uma internacional...
Exatamente, os cozinheiros vão para fazer o cardápio, porque realmente você não sabe. Tem uma história engraçada, então aí já partindo já para a gente em 2001 também, acho que a gente foi fazer um mundialito de juniores no Japão, e aí a gente viajou, aí nós ficamos em Tóquio, ficou no Tokyo Dome, no hotel ali do lado do Tokyo Dome, que é um hotel internacional. Então o hotel lá embaixo tinha mais de 30 cozinhas, então você ia tomar um café da manhã, eu vou tomar um café da manhã hoje, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália. No Japão, você escolhia porque era um hotel internacional e tal, então super tranquilo. Sim. A gente não teve muita preocupação, o nutricionista já tinha mandado o cardápio, e a gente acabava, o amador também, você não viaja com toda essa galera, né? Os cesteiros são um pouquinho mais, são menores, ainda mais numa viagem internacional dessa, que às vezes a gente é convidado e eles já mandam um número de pessoas que tem que, então geralmente a gente médico ficava meio que responsável por essa parte. Então em Tóquio foi tranquilo. E aí a gente foi fazer uns jogos no interior, acabamos indo para Okinawa também, fomos para Kawasaki. Quando a gente chegou em Okinawa, aí o hotel já não é um hotel internacional, você está no interior, né, mais do Japão, é um hotel mais tradicional. Um dia lá de manhã livre, a gente tinha tido o jogo acho que de noite, geralmente outro dia amanhã é livre, toma café quem quer, quem quiser descansar um pouco mais, né, vai descansar, tem toda essa programação. Daqui a pouco meu telefone começa a tocar cedo É lá pro quarto. Eu falei, pô, o que esses meninos querem essa hora da manhã? Já estou imaginando. Pô, todo mundo cansado, o jogo acabou, sei lá, 11h30 da noite, 11 horas da noite. Doutor, desce aqui no café. Aí eu falei, pronto, né? Tem alguém passando mal. E geralmente às vezes acontece, né? E aí você botei a roupa correndo, desci. Porra, o que houve? A gente não sabe o que a gente vai comer aqui no café da manhã. Aí eu falei, cara, nem eu, não foi esse cardápio que a gente mandou. Cara, eu cheguei lá embaixo, tinha um aquário, cara. Nossa. Cheio de alga dentro, um negócio boiando, peixe. Mas não é nada essa comidinha japonesa nossa aqui, não. É um negócio que eu nunca tinha visto. Não tinha um pão, não tinha nada disso. Aí cara, peraí. Ninguém come, nem eu. Acho que, de repente, eu ia comer por curiosidade, mas no aspecto inicial, assim, não dava nem vontade. O jogo é CWO, né, Rafael? Exatamente. Ninguém ia jogar no dia seguinte. E aí, chamar o gerente, cadê? Não foi esse o cardápio? Desculpa, não sei o que é isso. Aí os caras demoraram, mas aí foram fazer compra, aí trouxeram lá uma coisa mais normal, um biscoito, um pão, mais leve, né? Então você vê a importância dos profissionais, né, que estão por trás disso para essa logística acontecer. Agora, Rafael, você falou aí, agora sim, vamos falar um pouquinho do Eurico Miranda, né? Que não tem como o cara trabalhar no Vasco não falar do Eurico, ainda mais na gestão dele. O Vasco é Eurico, na gestão dele. Você falou aí, citou que ele apoiava que, né, essa situação do multidisciplinar, das outras profissões. Isso é até uma coisa interessante, porque a gente via o Eurico Miranda como um sargentão, aquele cara que comandava tudo. Muitas histórias a gente vê na TV. Eu fiz um curso, só para exemplificar, com um gerente do Vasco, não lembro o nome dele agora, se era Luiz Henrique, fiz um curso na minha época. Ele contou algumas histórias do Eurico, assim, o jogador da base estava para sair, que o técnico mandou embora, e ele ficou sabendo que o cara do Flamengo queria ele, o garoto. O garoto fica. Pode ficar, o técnico tinha que ficar com o garoto. Histórias assim, bem de comando. Conta uma coisinha pra gente aí, Eurico, não tem como não contar. Eu sei que o nosso tempo é limitado, né? Mas assim, se eu começar aqui a falar a história do Dr. Eurico, aí a gente vai ter que marcar... Conta aquela que ninguém sabe. A gente vai ter que marcar um outro podcast, né? Primeiro eu queria fazer um agradecimento, né, especial. Toda essa minha trajetória no Vasco, na medicina do esporte, eu nunca tive um padrinho, né? Assim, o Luizinho, quando me levou, ele estava me levando para substituir academicamente a vaga dele, que ele estava saindo. Então, assim, a minha história lá dentro, eu não tive um padrinho, né? E o futebol hoje... Padrinho total. Do goleiro ao ponto esquerdo. Todo mundo sabe que você tem influência, tem um apadrinhamento, tem uma política envolvida. E eu cheguei lá como acadêmico, na empolgação, e eu nunca tive ninguém lá dentro. Quem que você conhecia lá dentro para qualquer problema? Não conhecia ninguém.
aquilo que eu te falei desde o início, assim, no início eu não tinha contato com o Eurico, mas ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabia quem era eu, se eu tinha postura para estar lá defendendo o Vasco, né? Muito novo. E aí, quando eu chego no profissional em 2003, como eu falei, eu acabo tendo um contato diário com o Eurico. E então eu queria, depois, o Eurico meio que me apadrinhou, ele foi meu pai depois dentro do futebol. O Eurico parece que não, que você está falando esse estilo sargentão, mas ele defende os ideais dele com unhas e dentes. Então os sem chuteira para ele no clube são mais importantes do que o jogador, você pode ter certeza disso. Era mais importante para ele, né? Então, ele era um cara que tinha aquela figura, né? De sargento, sisudo, mas ele era um cara com coração desse tamanho. Verdade. Se você chegar, você que trabalha com contato com essas outras pessoas, se você perguntar para qualquer pessoa que trabalhou com ele lá dentro, ninguém vai falar mal dele. Eu tenho uma experiência de ver o Eurico comprar uma briga que muita gente não sabe. Ele comprou uma briga que custou caro pro Vasco, mas ele foi peitudo ali, ele queria aumentar a televisão, queria que a TV Globo pagasse 10 milhões, ela falou que não ia pagar, ele falou, então nós vamos jogar com a camisa do SBT. E ele jogou. Isso foi bem legal. Entendeu? Então, assim, é uma história bem forte de um cara que ele não estava lutando hoje tem várias... tem várias vertentes. Assim, ele não estava lutando... E ele não estava só lutando pelo Vasco, ele estava lutando por todas as a história equipes, do SBT entendeu? foi a final, né? Do brasileiro. Do brasileiro. Entendeu? Então, assim... 2000, exatamente. Então, o Eurico é um cara, assim, ímpar, né? Era um cara ímpar. Eu só tenho a agradecer a toda a confiança que ele realmente teve por mim lá dentro. Um cara de coração gigante. Não tinha um funcionário que precisasse de alguma coisa que chegasse nele que ele negasse. Isso daí você pode perguntar a todos, vai ser unanimidade. E essa história que você estava falando é verdade. Inclusive a minha chegada no profissional foi por uma divergência com o departamento médico, né, da época. O Marcelinho Carioca estava em 2003... lá, ele fez uma lesão. Hoje é normal, né? O jogador tem o seu fisioterapeuta, tem um médico particular fora, tem o seu preparador físico, mas na época isso não existia, né? E o Marcelinho fez uma lesão de panturrilha, aí começou a tratar, estava demorando um pouquinho para melhorar e resolveu procurar o Marcelinho de São Paulo, né? Então a vida dele... Quer dizer, ele era do Rio, Flamengo, mas ficou muito tempo em São Paulo. Então, no Corinthians e tal. Então, assim, as pessoas dele de confiança estavam em São Paulo, né? A medicina hoje é muito forte, né? O centro em São Paulo é referência para tudo, né? A nível hospitalar, a nível acadêmico. Aqui no Rio também tem, mas o cara viveu a vida em São Paulo e foi lá pegar uma opinião, fazer... Então teve uma confusão lá no departamento médico do Vasco. E aí os médicos acabaram saindo. Foi quando eu fui convidado para assumir. Só que o Eurico, ele sempre fica do lado dos sem chuteiras, como eu falei. Na maioria das vezes, claro, se você tiver errado... Isso. Você não sabe como se isso você tivesse errado, claro que ele ia te contestar. Mas por quê? Mas aí é o que você está falando, o jogador vai ser um jogador mandado embora e todo mundo sabe que o técnico ali às vezes está com uma visão errada ou algum outro fator lá deu errado, ele não, era isso aí mesmo, o jogador vai ficar, por que ele vai embora? A gente vai apostar nele, ele vai subir ainda. Então, muitas das vezes a gente tinha uma decisão para tomar importante no jogador, o jogador... se recuperou, eu acho que dá para ele ir pro jogo. Se a gente falasse, não, dá para ir, e o técnico falasse, não, não vai, eu acho que vai dar errado, ele batia no peito e assumia. Não, se o médico tá falando que vai, ele vai. Se tiver que queimar uma substituição, eu tô do lado do médico. Então, ele tinha esse negócio. Essa questão de lesão aí, a gente estava conversando, né, Jerry? Você tinha uma dúvida aí? É verdade. Você falou porque aí. Assim, hoje as pessoas querem resultado rápido, né? E às vezes o próprio atleta,
né? Ele se lesiona e aí tem um jogo importante, e aí tem a pressão da torcida. Como é que fica o médico no meio disso tudo? Esse né? caso da Arrascaeta aí que teve há pouco tempo. Como isso mexe com o tratamento? Não, é muito difícil, sabe? Porque, primeiro de tudo, a gente é médico, né? Lá dentro, a gente está atendendo uma pessoa. Ele é atleta, ele é um atleta profissional, ele está com exposição à mídia, mas ele é um ser humano comum, né? Então, o atleta também tem as suas angústias, né? Ele tem lá as suas dores, ele tem a preocupação, ele quer estar bem o mais rápido possível. E aí, às vezes, a gente entra num conflito também de ética médica, né? Agora você está me perguntando, e lá, e o Arrascaeta? Pelo código de ética, a gente nem pode dar esse tipo de informação na maioria das vezes, A pressão né? é tão grande, né? Exatamente, e às vezes algumas informações vão ter que ser omitidas porque isso é ética, né? O atleta não quer divulgar o exame dele, o atleta não quer que... Mas o atleta não quer ou a parte médica não deve divulgar? Então, eu não entendi essa parte. Isso é um debate, né, que rola até hoje, porque a medicina do esporte no futebol acaba sendo um pouquinho diferente. O clube, assim, a gente está exposto à mídia, as pessoas querem saber. Mas pelo código, a princípio, você não pode falar. E aí, se o atleta permitir que isso seja falado, sim. Você vai falar. Aí o atleta permite, mas aí tem o clube. Sim. Às vezes o clube não quer que isso seja divulgado, não acha interessante falar esse tempo, até porque tem uma final e os caras já vão se programar com esse atleta sem a final. Então... Aquele cada detalhe ganha um jogo, né? Exatamente. Então é muito complicado, não só a pressão, não é a pressão de deixar o cara bom. O cara, como eu falei, ele é um ser humano normal, o tempo dele de recuperação é o mesmo. Claro que a medicina do esporte, num clube a gente tem acesso a tecnologias, a tratamentos, a intensidade muito maiores. É isso que diferencia daqui fora. Vou te passar uma fisioterapia para você fazer 10 sessões, você vai fazer 2 por semana, 3 aqui fora. Lá o cara faz de manhã, de tarde, de noite, ele faz 10 sessões em 3 dias. A intensidade é outra. Então é diferente, a gente tem acesso realmente equipamentos modernos às vezes que a gente aqui fora vai ser mais difícil de você achar. Então tem essa pressão de melhora, mas pressão de mídia, tudo, mas é bem complicado realmente, porque você está envolto num monte de situações que são inerentes do futebol, que nem sempre são fáceis de resolver, né? E com relação ao calendário dos jogos, né, tá cada vez mais apertado, tem muitos jogos. Você acha que o calendário, atualmente, ele atrapalha um pouquinho, às vezes, o tratamento, a recuperação dos atletas? Sim. A gente começou com essa visão lá atrás, quando a gente implementou lá no Vasco, que ficou bem famoso lá, o Capres, né? Que era um centro avançado, né, de reabilitação e de planejamento do futebol. Então hoje você ouve toda hora falar em controle de carga. O próprio Vasco hoje tá jogando a Sul-Americana com o time reserva, que isso é maluquice, que não sei o que... Cara, isso tudo é estudado, é planejado. Hoje a gente tem, né, o GPS que se usa aí, você vê o jogador tem vários aí tipos, né? Usa aquela camisa, aquilo é para prender um GPS. Então a gente tem hoje o controle de distância que o cara correu, de quantos sprints ele deu, de número de saltos que ele dá no jogo, do número da frequência cardíaca dele, que também isso é tudo avaliado pela fisiologia, né? Durante esse fora lá que a gente tá falando, e a gente sabe na hora do jogo se o cara tá cansado, se ele não tá. Então, às vezes, tá tirando o cara por quê? Porque ele tá... Na moda hoje se fala minutagem. Exatamente. Minutagem é o termo, né, popular que se fala. Então, você fala, o que tá tirando? Porque ali os parâmetros que foram determinados, o cara já atingiu. Uhum. E hoje, realmente, o calendário do futebol brasileiro a gente tava ouvindo esses dias uns jogos da Libertadores. Acho que
a diferença de mais de 20 jogos que acho que o Palmeiras e o próprio Flamengo tinham jogados a mais do que o time que eles estavam jogando. Ano passado o Flamengo jogou acho que 70, 80 jogos e o PSG jogou 50. Exatamente, o Flamengo... A diferença foi absurda. Tá chegando, né, em todas as finais, então o número de jogos é muito maior. Então, isso complica. O calendário já é apertado. Se o time é um time que realmente está disputando, ele vai fazer um número de jogos muito maior. E aí, se você não tiver um elenco com com peças aí para você conseguir fazer esse controle, é muito complicado, né? E é o que a gente fala sempre. O segundo semestre do futebol que vai determinar lá quem que vai disputar, quem que vai, de repente, ficar mais lá na rabeira. Mas isso é exatamente por isso. Pelo controle aí de carga que você vai ter nos jogadores e o torcedor acaba não entendendo. Não entende, é muito difícil, né? As pessoas entenderem isso. Ele quer aquele time que jogue os 11 o tempo todo, o número de jogos todo, e isso é inviável hoje. Às vezes você encontra o cara na rua, mas ele só faz isso, ele só joga bola. Exatamente. Você trabalha como eu falei, aquilo ali é um ser humano comum, ele tem as mesmas... Ele é treinado para ter uma performance, mas ele é uma pessoa normal, ele vai chegar no limite. Mas aí você como médico e vascaíno, você falou, quando você trabalhou no Vasco, então você sofria mais como médico ou como torcedor lá? Eu tenho que recuperar esse cara porque ele tem que jogar. Ou então assim, porque não, ele é ser humano, eu tenho que botar no meu tempo. Tem uma dúvida aí, hein? Isso não é dúvida. Não, isso não é dúvida. A gente como médico, a gente quer recuperar do meu massagista lá, que tem que dar um pique junto comigo, ao Romário, né, cara? E eu tive, Mas o Romário você recuperava rápido. O NASA, você não deixa mais um pouquinho o NASA aqui. O NASA foi importante pra gente, fala isso. Então, assim, claro, como torcedor, a gente... É que chega uma hora que, assim, eu como convivi desde a minha formação como acadêmico até depois no profissional, você sabe disso, a nossa visão de futebol muda muito, né? Com certeza. Até a visão mesmo de torcedor. Então, assim, eu tava lá dentro, claro que eu quero que o Vasco ganhe sempre, né? A gente queria, mas lá dentro a gente tava torcendo mais pelo nosso trabalho em si do que pela instituição, pelo Vasco. A importância do Sem Chuteiras é absurda, exatamente, né? Exatamente. É o que eu falei. Eu tinha vários médicos de outros clubes trabalhando comigo lá, e o cara, você beija o escudo, porque assim, você não tem como trabalhar, torcer contra o seu trabalho, né? E a parte médica, Rafael, não é nova, né? Assim, a gente vê, hoje na Netflix tem a saga do Tri, do Pelé, 80% da série é o técnico, o médico, o Lídio Toledo, e o preparador físico, o Parreira. Então, assim, 80% da série são os três discutindo, falando sobre a parte de preparação, a parte de doença, da parte médica. Então, assim, olha a importância dos Sem Chuteiras lá na década de 70, que hoje ramificou para tudo isso que você falou aqui pra gente, desde o cozinheiro, né, do nutricionista. Isso é muito legal. E aí a gente chega no momento agora que o Mário vai fazer com você aí algumas perguntas, né, Mário? Aquelas perguntas mais rápidas para a gente se conhecer, né? De certa forma, a sua vivência, né? Nessa parte humana, nessa parte da profissão que a gente hoje aí, assim, a gente valoriza muito como Sem Chuteiras. E eu tenho certeza que você trouxe para a gente aí importantes informações. Você citou aí, antes da gente começar esse quadro, você citou aí o Dr. Lídio, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Lídio Toledo lá no Vasco. Ele chefiou nessa nossa última passagem lá. O Eurico convidou ele foi responsável. Era um grande sonho do Eurico ter o Lídio, mas o Lídio sempre foi muito ligado ao Botafogo e à seleção há muito tempo, né? E depois, quando ele estava já sem clube, o Eurico chamou ele para chefiar o nosso departamento médico lá, e eu tive o prazer de trabalhar com ele. A gente estava conversando aqui antes, uma pessoa sensacional, uma pessoa ímpar, um dos precursores realmente da medicina do esporte no Brasil, né? Um cara que tinha porta aberta mundialmente, onde ele chegasse. Verdade. Ele era médico da FIFA, né? Sim. Então,
É o cargo máximo da cargo medicina máximo, esportiva. cara, exatamente, um membro honorário lá, com uma moral absurda, uma pessoa do coração enorme também, e realmente foi um prazer ter trabalhado com o Dr. Lídio lá no Vasco. Porque realmente é uma honra que você vai levar para o resto dos filhos, para os netos. Exatamente, eu tive a sorte de pegar nessa trajetória toda os grandes ídolos do Vasco. Sim. Trabalhar com todos eles. E alguns fora, como o Lídio não teve formação no Vasco, mas no final da carreira dele, ele fechou, né? Foi o último clube, eu acho, que ele trabalhou, que ele chefiou como chefe de departamento. Então, aquilo que eu falei, eu peguei lá do início do Felipe Pedrinho Amador, peguei o Romário no Vasco, Golmil, Edmundo. Você pegou o Golmil do Romário? Peraí, espera um pouquinho, fala mais sobre isso. Na transição política, eu trabalhei um tempo ainda com o Roberto, depois eu saí na gestão dele, mas... Então, assim, eu peguei todos os grandes ídolos do Vasco, eu tive o prazer de trabalhar com eles, de poder ter dado a minha contribuição junto a eles. Que legal, que legal. Agora, tira uma dúvida, agora você continua atendendo alguns, você está atendendo algum jogador, você já atendeu? Sim. Como a minha formação, então, paralela à ortopedia sempre foi também a medicina do esporte, até hoje a gente tem atletas amadores que procuram a gente, atletas profissionais também de outros clubes, a gente acaba às vezes pegando, vem atleta de fora do Rio também, alguns atletas que a gente operou jogando fora também, atleta de futebol feminino jogando fora, eles preferem vir fazer o tratamento aqui com a gente e depois voltar, então isso continua ainda aí o tempo todo no consultório, né? Qual é a lesão mais comum que você atende? A nível de medicina do esporte? Do esporte. Essas lesões musculares hoje são as mais comuns, né? Tanto a nível amador quanto profissional é o que mais acontece, né? E joelho, tornozelo, como é que é isso? Qual que mais tem aí nos jogadores de futebol? Aí, assim, essa prevalência de tipo de lesão vai depender muito do tipo do esporte, né? Mas no futebol? No consultório, eu atendo atleta de jiu-jitsu, MMA, futebol, e acaba mudando um pouco. No futebol, lesão articular, o mais comum é joelho e tornozelo, né? E você acha que tem muita gente treinando sem preparo? Olha, o que acontece? Como a gente estava falando, eu caí direto num clube gigante. Então, do amador ao profissional, lá a gente tem uma estrutura diferenciada. Né? Tem profissionais diferenciados. Mas essa não é a realidade do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro hoje, só para você ter uma ideia a nível de atletas de ponta que realmente ganham muito dinheiro, que às vezes todo mundo acha, vamos fazer futebol para ganhar dinheiro, ficar milionário. Isso é 1% dos atletas inscritos na CBF, né? Os atletas federados, né, que chamam. Isso é 1%. Isso é trabalho estatístico mostrado pela CBF. 1% ganha dinheiro, um salário mínimo... 3% ganha acima de 10 mil. Isso aí. 1% ganha muito dinheiro, 3% 10 mil, a maioria é um salário mínimo. Então você vê, então a estrutura real da maioria dos clubes de futebol, amadores ou até mesmo profissionais, Série C, Série D, não são estruturas que tenham essa estrutura formada igual um time grande. Então, você vai faltar um preparador físico, vai faltar um preparador de goleiro, e às vezes realmente essa preparação ela é feita com aquilo que pode oferecer. Né? Às vezes é um técnico só que faz, o Kaká sabe disso, que faz tudo. O cara vai fazer físico assim, vai fazer o técnico assim, e vai. E claro que você vai aparecer. O torcedor tem a visão só da primeira divisão. Né? Sim, todo mundo acha. A primeira e a segunda divisão são diferentes, né? Dali para baixo, a realidade do futebol é outra, tá? A realidade do futebol é outra. E qual a lesão mais te preocupa hoje no atleta profissional?
Assim, é difícil, né, assim, de falar, assim, que tem a gente como médico do esporte, eu não atuo na medicina do esporte. Quando você está dentro de um clube, você não atua só como ortopedista, É né? verdade. Então ali, na verdade, a gente é médico, a gente faz a parte geral. Então, assim, se eu for falar hoje pela medicina do esporte, a parte da ortopedia, a gente tem as lesões articulares aí, que envolvem cirurgias, os tempos de reabilitação maiores, as lesões de joelho, realmente, quando são multiligamentares, são lesões que preocupam muito. A lesão do cruzado é a lesão hoje mais comum, mas se você parar para ver trabalhos estatisticamente, são lesões que são graves e você tem que tomar um cuidado porque ele tem chance de relesão muito grande. Isso quando é associado a algum outro tipo de lesão, tipo a lesão do Bruno Henrique, a recuperação dele foi surpreendente. Ele teve uma lesão multiligamentar que foi mais de um ligamento e a gente tem vários jogadores que não voltaram com a lesão que ele teve, então são lesões que Fora preocupam. que tem que recuperar ele para ele voltar a jogar, não para ele ficar em casa. Ele vai ter a mesma intensidade. Exatamente, e nem sempre vai ter, então são lesões que são bem graves. Tem as lesões do tornozelo, como as lesões do tendão calcâneo que o Adriano teve, que praticamente depois ele não conseguiu voltar, mais, né? São lesões bem graves, né? E assim, saindo um pouco da parte ortopédica, hoje a gente tem um cuidado muito grande com toda essa outra parte, né? Cardiológica do atleta, toda a triagem de outras enfermidades que podem ocorrer, mas tem lesões hoje, você vê aí vários atletas que acabam tendo que aposentar por causa de uma lesão cardíaca, né? Então, são lesões que preocupam muito. Então, assim, tem algumas coisas que, fora da ortopedia, que também vão preocupar a gente, né? Antes do Mário fazer a próxima pergunta, eu vou convidar meu amigo Thiago, que está aqui nos bastidores. Né? Foi jogador. Isso, ele tem uma pergunta pro doutor. Oba. Vou usar aqui o microfone do Kaká que tá mais perto aqui. Tudo bom, Claro, Rafael? Claro, tudo bem. Cara, eu tô aqui nos bastidores, aí eu postei que você tava aqui, né? Já postei ao vivo aqui. E a galera tá aqui me metralhando aqui, mandando um monte de mensagem. Não tem como ser diferente, a gente tá em ano aí de Copa do Mundo. Verdade. E a galera quer saber, e o Neymar vai conseguir jogar a Copa ou não vai? Cara, tem milhares de mensagens aqui já no celular, que a galera aqui tá exagerando. Pergunta ele sobre o Neymar. Aí eu tenho que sair lá dos bastidores pra vir aqui perguntar pra você aí, claro, cara. isso é uma preocupação não só do público em geral, mas como nossa, né? Como brasileiro. O Neymar realmente é um cara diferenciado, né? Acho que é o último grande craque que a gente tem, um cara fora da média. E todo mundo preocupado. É difícil a gente falar assim de fora, porque a gente, como eu falei, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a ética e tal. O Neymar, você vê, ele saiu com uma informação do Santos. Na seleção já se falou outra informação, o próprio médico da seleção fez um outro exame, diagnosticou agora um grau 2, mas a gente não viu o exame, a gente não vê imagem, então pra gente é difícil de apurar um tipo de prognóstico sem muita informação, mas pelo que a gente sabe aqui, né, de fora, que eu sei mais ou menos o que tá rolando aí, que todo mundo sabe, é que fez uma lesão de grau 2, mas como a gente estava conversando, o Neymar vai ter acesso a tudo que há de mais moderno no tratamento de um atleta, né? Verdade. E entre o último jogo, esse que ele lesou, né? Que foi antes desse jogo do Santos, ele já ficou de fora. Entre esse último jogo e a estreia, vai dar quase 4 semanas, né? Acho que a Copa começa dia 12, né? Acho que é por aí. Já 11. 11, né? 11, então. Isso é dia 11. Então, a gente tem aí 11 dias, mais quase 2... Dia Brasil joga dia 13. 13 dias, mais as quase 2 semanas aqui que ele tá parado, já dá 4 semanas. Se ele não jogar o primeiro jogo, o outro jogo do Brasil deve ser o quê? 13, depois... 19. 18, então a gente já pega aí 4, 5 semanas. Normalmente já seria um bom prazo para um tipo de lesão muscular, né, de panturrilha nesse grau. E como ele vai estar tratando aí, né,
de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, o Neymar já está concentrado, já está com fisioterapeuta à disposição dele 24 horas. A estrutura da Granja Comari é uma estrutura muito boa, eles agora já estão viajando e não vai ser diferente. Nos Estados Unidos ele vai ter acesso mais ainda, com certeza lá, a grandes hospitais lá, de grandes universidades e tal. Então ele vai ter acesso a tudo que há de melhor. E com os melhores profissionais lá para assistir ele. Tanto é que o departamento médico, que é chefiado pelo Rodrigo Lasmar, que é um excelente profissional também, ortopedista, eles não cortaram, né? O Neymar, né? Diferente, né, do Romário lá em 98, o Neymar não foi cortado porque eles sabem mais ou menos esse tempo, essa conta que está sendo feita. Claro, ele pode voltar e sentir, sim, isso não é matemática, né? Sim. Mas grande chance dele realmente recuperar, e se for feita essa programação nessa primeira fase para poupá-lo aí um pouco mais, ele provavelmente vai estar pronto aí para a segunda fase, né? Deus te ouça. Deus te ouça. E Santo Antônio também te ouça, que dia 13 é o dia dele. E que ouçam os médicos sem chuteiras para falar, ele está bom para jogar. A minha torcida é essa também, eu também sou brasileiro, quero o nosso time completo. Né? Eu acho que isso E um conselho para quem está começando na medicina esportiva? Então, a gente tem... até um amigo, né? Filho de um amigo nosso aí que tá começando lá no Tricolor, o filho do João. Joãozinho. Do João Goleiro, advogado? Joãozinho da academia. O médico, sim. Então, eu tô imaginando jogador. Joga bola. Nosso amigo tá começando vamos mandar um abraço lá. Pra ele. Eu tive com ele semana passada, João. Então o João tá lá no Amador do Fluminense. Que legal. Então eu já, inclusive... tem me acompanhado, Que legal. Eu tenho dado alguns conselhos para ele, que é o conselho que a gente dá, né? Ele é tricolor, hein? E ele é tricolor também, olha que legal. Também já caindo no time grande. Exatamente. Ainda ajuda, nem sempre. Tem a galera que começa lá no Olaria, a galera que começa... O dinheiro não tem cor, ele precisa do salário, a galera aqui do Nova Iguaçu, que, é a nossa terra aqui. Inclusive, teremos o presidente. Isso, exatamente. O Nova Iguaçu é convidado clube, a gente tem um presidente Jânio aqui no podcast. De estrutura muito grande e que muita gente começa por ali também. Então, assim, o conselho que eu dou é que na verdade, a medicina do esporte é uma cachaça, né? A gente costuma falar isso. Depois que você entra nisso e você gosta, é muito difícil de você sair, né? Então, assim, quem gosta, quem vai começar, tem que ir de cabeça mesmo, porque é um mundo, como eu falei, de experiências diversas, né? Tanto dentro da medicina, mas como no contato com o jogador, em viagem internacional, e contato com mídia, contato com outras pessoas que normalmente você não teria. Tudo isso a medicina do esporte vai te proporcionar. Então, para a galera que está começando, a gente fala mesmo, se você gosta do ramo, se é aquele teu sonho, vai, porque é uma área muito legal da medicina. É uma pena que é uma área que financeiramente hoje também, assim como nos jogadores, não é todo mundo que vai conseguir viver única e exclusivamente dela, mas se fosse como, por exemplo, nos Estados Unidos, que o cara consegue fazer só isso, né, na Europa, seria um sonho, porque realmente é um tipo de medicina diferente, né, do que você faz aqui fora. Então é uma área muito legal e, assim, acho que quem tiver oportunidade e puder, realmente acho que eu sou suspeito de falar, né? Lógico, já fala com a emoção, né? Exatamente, eu acho que vale muito a pena. É isso. Rafael, a gente já está quase chegando ao final do nosso podcast de hoje, né? Mas antes de fazer o quadro da chuteira, eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte: conta pra gente um caso engraçado, um caso cômico que já aconteceu, né, na sua história aí na medicina esportiva. Um atleta que melhorou milagrosamente, porque queria participar da escalação, enfim. Não, vou passar por duas histórias então rapidinho, que eu sei que a gente está no limite do tempo aqui, mas como eu falei, tem muita história, a gente vai lembrando, né? Então vamos primeiro do atleta, né? Em 2000 quando eu entrei, em 2004 mais ou menos, o Petkovic era nosso atleta lá, né?
E o Pet também é uma pessoa sensacional, um cara engraçado, e tem aquele jeito mesmo, você vê até hoje, né? Ele sempre faz né? Ele é um cara gente boa demais. E jogava muito, tá? Um dos caras que eu vi que realmente impressionante. Fez o gol lá contra a gente, né? Mas é um cara querido, mas foi ídolo da torcida do Vasco, porque ele fez muito gol também, fez gol de falta no Vasco. Mas, não sei se ele chegou a ganhar título lá, mas não lembro. Acho que não. O que aconteceu? O Pet fez uma lesão. Isso aí é público, então eu posso falar. A gente fala nesse programa da ética, isso é público. O Pet fez uma lesão do adutor, né? Que na virilha, né? A famosa lesão da virilha. Não lembro qual foi o lado, acho que foi a direita. Ele é ambidestro, tá? O Pet é ambidestro. Sim. Ele joga mais com a direita, mas ele é ambidestro. Ele fez uma lesão do adutor lá, direito. Aí o doutor sentiu uma fisgada e tal. Examinamos, realmente tá dolorido, os sinais clínicos mesmo de lesão, vamos fazer o exame de ressonância. E saiu o resultado do exame, lesão lá, grau 2 aí, a famosa lesão do grau 2 aí, que as pessoas conhecem. E o Pet, naquela época, ele ganhava por produtividade. E o gringo gosta de dinheiro. Não pode ficar sem jogar. O gringo gosta. Cadê que a gente conseguia tirar ele do jogo? Não, Pet, você vai ficar fora desse jogo. Vamos te segurar aí uns 15, 2, 3 semanas para ver como é que você vai evoluir. Não, eu vou jogar. Rapidinho. Não, eu vou jogar. Não, Pet, você não vai jogar. Você tá com lesão grau 2 do adutor. Não, eu vou jogar. E meu Deus, e eu falei, isso vai me trazer problema. Aí vem aquela confusão. Como que eu vou passar isso pro técnico? Como que eu vou passar isso pro... E tamo lá com a fisioterapia. Não, eu vou jogar. E chegou uma hora que eu falei, não dá mais pra eu segurar, porque isso vai dar confusão, né? O cara vai entrar 5 minutos. Naquela época, acho que ainda eram 3 substituições só, né? Mudou agora, pô. Isso mudou agora, né? Na pandemia. Então eram 3 substituições. Se eu 5 minutos queimo uma, eu acabo. Acabou. Cara. E aí os caras vão vir em cima da gente, porque aí é aquela pressão que a gente tava conversando. Foi o médico que liberou, foi o DM. O técnico era o Geninho na época. Sim. E ele era muito amigo do Geninho também. Eu cheguei pro Geninho, o Pet tá com a lesão grau 2, ele não vai conseguir jogar, cara. Tu vai ter que substituir ele e sei que vai atrapalhar teu trabalho. Ai, meu Deus, e agora? Vamos passar a situação pro doutor. Vamos lá, eu e o Geninho fomos na sala do teoria, a situação é essa. Aí o doutor daquele jeito engraçado. Rafael, o que você acha? Aí eu falei, doutor, ele realmente clinicamente já melhorou, mas é uma lesão, tem muito pouco tempo. Eu acho que o risco dele entrar lá e se machucar vai comprometer aí o trabalho do Geninho. O que você acha? Eu tô te perguntando o que você acha. Não me rola. Ele era assim, né? E aquilo que eu falei, ele é um cara que abraçava a gente, sem chuteira. Ele não queria saber a opinião do Pet, ele queria a minha opinião. Se eu falasse vai. Eu falei, olha, se quiserem correr o risco, ele falou pra mim que tem condição de ir. Se vocês quiserem assumir o risco de saber que ele pode sair com 5 minutos, tudo bem. Mas é o Pet, né? Mas é o Pet, exatamente. Era o nosso 10, o time precisava dele, o Geninho precisava dele. A gente estava numa situação dessa mais ou menos aí, a gente tinha que jogar, tinha que ganhar com ele. E aí, cara, o Pet foi pro jogo. Só que ele, malandramente, ele é ambidestro. Ele jogou o jogo todo com a perna esquerda, cara. Sensacional. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha, maravilhoso. Ele bateu batia escanteio, cara. Eu ia falar isso, que ele batia escanteio. Cara, ele bateu falta com a outra perna. Aí eu falo, cara, que isso? Isso é... De onde surgiu, né? Não, atleta diferenciado, né? O cara realmente era um craque, ambidestro, como eu falei. E ele jogou o jogo todo. Saiu final, no segundo tempo, quando já tem que fazer aquela substituição.
e jogou o jogo e foi embora. Sensacional. Então, assim, esse é um cara, não é milagre, mas era um cara que tinha artifício técnico para fazer. A gente, mas que no fundo também fez pela produtividade. Claro, também ninguém ia tirar o grilo, cara. E aí, mas é que não foi nenhum milagre, a gente não fez. Claro, ele estava em tratamento, mas assim, tava toda a parte por trás estava, né, ciente do risco que poderia acontecer. O presidente estava ciente, o técnico, não é uma decisão do técnico, é uma decisão minha. Sim. É uma decisão conjunto, né? Conjunto de equipe, né? Que bacana. E a outra história rapidinha, engraçada, então agora aí a gente sai do técnico, sai do jogador, vamos pro técnico. Então, como eu falei, eu trabalhei com muita gente. E um dos caras mais engraçados do futebol é o Joel Santana. Já sabia que você ia falar essa palavra. Eu esqueci de falar dele. Não tem jeito. O Joel é um cara sensacional como pessoa, cara amigo, sabe muito de futebol. As pessoas falavam, esse é o Joel, porque o Joel vai dar sorte nada. O Joel é malandro, casca grossa do futebol, sabe muito. E assim, não tem como também não falar do Joel, né, cara? Então, em 2004 também lá, a gente estava numa situação... O Santos foi campeão, né, brasileiro, em 2004. Estava disputando Santos e Atlético Paranaense, o finalzinho ali do campeonato. Se o Atlético Paranaense ganhar... os nossos 2 últimos jogos, Atlético Paranaense em casa, Santos fora. Então a gente decidia o Campeonato Brasileiro e decidia também a nossa permanência. Porque se a gente perdesse esses 2 jogos, se eu não me engano, tinha como passarem a gente e tal. Os caras chegam em São Januário, no penúltimo jogo, Atlético Paranaense, jogo em São Januário. Se ganhassem, eles eram campeão brasileiro. Você conhece ali atrás, São Januário, os ônibus chegam ali naquela área em comum, os 2 vestiários são bem pertinho, então você vê os ônibus chegando, né, um do outro e tal. O ônibus do Atlético Paranaense chega e os caras começam a descer caixa de champanhe. Ixi. Faixa. Já estão preparados. Né? Pô, os caras já vieram para ser campeão. Quando descobriram isso, viram isso e passaram pro doutor, o doutor ficou louco, né? Nossa. Imagina, pô. Ficou louco. Dentro da minha casa. Ninguém vai ser campeão dentro da minha casa. Foi exatamente isso. Todo mundo sabe o que ele ia falar, né? E aí, cara, eu peguei essa época do futebol raiz, né? Hoje é mais difícil você fazer isso, né? É muito mais controlado e tal. Aí, primeira coisa, não deixaram os caras... A gente foi aquecer aí ninguém vai aquecer no campo. Hoje é obrigado, né? Não. Então, hoje tem algumas normas que você diminui muito isso, você tira um pouco o futebol raiz, da raiz. Então, ninguém vai aquecer no campo. Nós vamos aquecer, tem as quadras ali atrás do cenário, vamos aquecer na quadra. Aí, tudo bem. Fomos para a quadra, o Atlético Paranaense está vindo para a quadra. Não, vocês não vão aquecer na quadra, vocês vão aquecer ali no meio do estacionamento. Então, começaram a aquele usar espaço ali. Não, mas que é isso? Não, é aqui, não pode usar quadra, quem vai usar é a gente está em casa, não sei o quê. E aí já começou todo aquele clima, não sei o quê. E o técnico era o Joel. O Joel, cara, fez uma preleção pré-jogo que eu nunca vi aquilo na minha vida. É uma coisa assim, que é o que eu falo, um bastidor de futebol, só quem tá ali dentro vê. O Joel, aí já prepararam tudo, colocaram um monte de notícias na época lá do Sul, a imprensa já noticiando que o Atlético ia ser campeão em São Januário, pô, a gente quase que brigando ali em cima da zona. O time do Atlético voando. Ganhar da gente em casa não seria muito difícil. Tinha que criar situações para eles. E a imprensa lá, Atlético Paranaense campeão, Atlético Paranaense campeão, Atlético Paranaense... E o Joel me cola, pega, manda imprimir todas essas notícias, cola na parede do vestiário. Para provocar. Para provocar, exatamente. Os caras, quando voltam do aquecimento, tá aqueles troços tudo colado lá. Aqui, ó, vocês estão vendo? Os caras já falaram que são campeões aqui, ó, dentro da casa de vocês, e não sei o quê, e aquele negócio. Nós não vamos perder aqui dentro. Mexeu na emoção. E não sei o quê, e mexendo na emoção dos caras. Cara, e aí os caras, todo mundo com sangue nos olhos, daqui a pouco, cara, ele começa
ninguém vai ganhar da gente aqui dentro. Começou a arrancar os papéis da parede, amassava, jogava no chão e ele pulava em cima dos papéis, cara. E ninguém vai ganhar da gente aqui. Daqui a pouco ele pegou o papel, rasgou, começou a comer o papel, cara. Cara, aquilo incendiou de uma maneira... Os caras entram 100%. E ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. E deu certo, o resultado deu certo o resultado. 1-0 Vasco, gol do Henrique. O Pet zagueiro bate um escanteio, o Henrique faz. Não sei se o doutor ofereceu o bicho por fora. O bicho foi criado pelo Vasco, né? O bicho em jogos importantes. Hoje a maioria dos jogos quase que todos têm, mas lá no Vasco, dependendo do grau de importância, isso vai aumentando, vai tendo. Legal, isso aí tem, legal, todo mundo sabe. Então o Joel é um cara sensacional, um cara engraçado demais. Essa preleção foi uma das melhores duas que eu histórias vi maravilhosas na vida. O cara comendo o papel e pulando em cima do papel, cara. E a gente não sabia se a gente ria, se a gente gritava também. Mas foi contagiante, cara. Foi muito legal. Foi 2 histórias interessantes aí. Agora sim, Rafael, vamos lá. Aqui no nosso podcast, né, no final, a gente... pede para o convidado fazer 2 dinâmicas, que é o seguinte: para quem você retira a chuteira e para quem você entrega a chuteira. Né? Então vamos começar retirando a chuteira. Né? Porra, logo pelo mais difícil. A gente termina com coisa boa. Né? Então, de quem você retira a chuteira? Quem é aquele profissional? Ou pode ser uma situação também, né, que está acontecendo, enfim. Que você acha que não tem que estar no mundo, não tem que estar no seu trabalho, enfim. Isso. Eu, graças a Deus, toda essa minha trajetória, eu nunca tive problema com ninguém, nunca briguei com ninguém, né? Como eu falei, eu passei aí, depois eu acabei passando em outros clubes também, que tiveram convênios com o Vasco até antes de eu assumir o profissional. Eu trabalhei no Olaria. Ano passado, eu fiz o Carioca pelo Audax, que grandes amigos meus estavam no Vasco e eu acabei fazendo lá. Então, assim, toda essa minha trajetória profissional, tanto na medicina do esporte, como na medicina convencional aqui, e na minha vida, como em todo, né? Eu nunca tive problema, assim, com ninguém, nunca briguei com ninguém, nunca passei, assim, por nenhum tipo de situação específica com uma pessoa que eu falasse, vou tirar a tua chuteira e porque é por causa disso que aconteceu com a gente e tal. Mas algumas situações que acontecem aí por fora, se realmente a gente, como a gente estava conversando antes, às vezes o conselho falha um pouco com a gente. E hoje, o que a gente está vendo aí, que eu vou tirar a chuteira, que é uma coisa que está incomodando, acho que não só a mim, mas como a todo mundo, são profissionais que realmente que não estão habilitados ou de outras áreas intervindo em áreas que são específicas da medicina e mexendo com pessoas, mexendo com saúde de pessoas. Então, hoje você vê aí as famosas canetas emagrecedoras aí, por exemplo, né? Então, você vê profissionais que não são da área de medicina vendendo uma caneta emagrecedora. Isso é um absurdo. Você está mexendo com vida de pessoas, você está mexendo com a gravidade muito grande de sintomas. Você está tratando pessoas que têm doença metabólica, né? A obesidade é uma doença metabólica, você tem que ser controlado, não é tomar uma canetinha e emagrecer. Você tem parâmetros clínicos, laboratoriais, para você, por exemplo, fazer essa perda de peso sem perder uma massa muscular. Então, o que acontece? Chega no meu consultório hoje, é clássico. O cara emagrece, tomou uma caneta porque foi passada por um nada contra, mas um outro profissional de uma área, e o cara perde massa muscular. O que vai acontecer? Aí está naquela empolgação, está perdendo peso, vai fazer uma atividade física. Por que vem para mim? Porque faz lesão muscular. Está perdendo massa muscular de uma maneira inadequada. Então, assim, eu acho que vamos lá, cada um na sua área, fazendo o que é melhor da sua área, sem querer intervir. E você vê que às vezes
aspecto econômico, né? Alguma Sim. coisa, o cara querendo ganhar um dinheiro porque está vendendo, porque comprou não sei aonde e vai repassar. Então, acho que isso hoje está incomodando bastante, me incomoda bastante também, até pelo meu consultório que tem aparecido aí, de intercorrências em relação a isso. Então, eu tiro minha chuteira hoje para quem está fazendo isso de forma inadequada. Beleza. Beleza, bacana. E para quem você entrega essa chuteira? Essa é a parte. Essa é difícil você entregar, né, a chuteira. Pode ser as duas, não? Entregar a outra ali. Ou de um time inteiro, Se for né? golpete, ambidestro. Exatamente. Ou entregar, me dá de um time inteiro aí, Pode de ser mais 11, de um, 22 pode ser mais de chuteiras. dois, você merece falar mais de um, com certeza. Então, eu vou entregar, né, colocar a chuteira no meu ídolo maior, que infelizmente não está mais com a gente, o meu pai, né, que eu falei que foi minha grande inspiração. Ele com certeza entregaria a chuteira, e até porque ele jogava um futebol redondo, gostava. E como eu falei, eu não tive nenhum padrinho aí no futebol, mas essas duas pessoas que me apadrinharam de certa forma, né? Aí o Luizinho e o Dr. Eurico, que depois comprou todos os meus barulhos, e assim, que eu falasse para ele estava falado. Então entrego a chuteira assim, sem sombra de dúvida para ele, porque sempre confiou no meu trabalho, que você falou. Eu cheguei num clube grande, numa potência, fiquei lá há mais de 20 anos e sempre fui ouvido, sempre fui um sem chuteira, eu não entrava em campo, apesar de que eu entrava em campo de chuteira, mas não era eu que resolvia, né? Eu não chutava a bola. Então eu sempre fui muito respeitado lá dentro, e sempre fui, todas as ideias que a gente estava falando, tudo de novidade que a gente levava, ele queria, ele legal, comprava, né? se é bom pro Vasco, vamos trazer. Então a chuteira vai para esses grandes ídolos. E ele tinha uma confiança em você, sabia que você era o torcedor ali. Sim, com né? certeza. Isso é muito legal, bacana. Com certeza. Rafael, então aqui a gente chegou ao final do nosso programa, assim, sensacional é pouco, né? Deveríamos ter mais uns 3, 4 podcasts para falar de cada assunto que foi assunto aqui. Então, assim, eu tenho certeza que o Sem Chuteiras está trazendo pessoas do seu nível, que é, assim, uma coisa super interessante para quem ouve, para quem participa, para quem aprende. Além de ser um podcast, também é uma aula. Então, eu fico muito feliz de ter participado aqui com você. Realmente a gente vai falando, vai lembrando das histórias, como eu falei. Realmente são mais de 20 anos, né, de futebol profissional, de viagem, de convívio com pessoas. Então tem muita história, a gente vai lembrando. Faltou muita coisa. Mas que com espero certeza. que tenha sido. Mas não vai faltar oportunidade, você vai voltar. Com certeza. Vai voltar e contar mais histórias. Muito obrigado, Rafael. Eu agradeço a vocês. Quando acabar essa seleção, que o Brasil for campeão, você volta aqui e a gente vai. É isso daí. Eu vou bancar, ou vou falar, eu falei que o Neymar voltava, então posso me ferrar, porque isso acontece, né? Realmente ele não jogou. Vamos pensar positivo, tudo vai dar certo. Não, vai dar certo, vamos ver se a gente... O programa bancou aqui, pediu, né? O Ancelotti que o Neymar fosse, então o Neymar vai jogar. Isso aí pode esperar, ele vai jogar. Vai, com certeza vai. Rafael, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. E esse foi o podcast Sem Chuteiras, o podcast que mostra o esporte além das quadras, além do campo, além do tatame. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.